Olá, que a graça e a paz de Deus esteja conosco. Estamos aqui mais um dia reunidos para nos conectar com Deus. E hoje nós vamos ter um culto um pouco diferente, mas nós rendemos graças a Deus por este dia, pelo sábado que o Senhor nos deu de presente. Grandes bênçãos estão envolvidas na observância do sábado. E Deus deseja que o dia do sábado seja para nós um dia de alegria. Houve alegria na instituição do sábado. Deus olhou com satisfação para a sua obra e disse que tudo era bom. Gênesis 1:31. Céus e terras estavam cheios de alegria. As estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Jó 38:7. Embora o pecado tenha entrado no mundo para arruinar sua obra perfeita, Deus ainda nos dá o sábado como um testemunho de que alguém onipotente, infinito em bondade e misericórdia, criou todas as coisas. Nosso Pai Celestial deseja, por meio da observância do sábado,
preservar entre os homens um conhecimento dele próprio. O sábado é uma lembrança da obra da criação, e é um testemunho do amor e do poder de Cristo. Que possamos verdadeiramente usufruir do que Deus nos deixou. Feliz sábado! Neste momento, eu convido a Nelise para fazer a oração inicial para nós. Bom, o Ricardo que vai fazer a oração nesse momento. Vamos falar com o nosso querido Pai do céu. Feche seus olhos nesse momento. Querido Pai de amor, Pai eterno que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Estamos aqui reunidos para adorar o teu santo nome, Pai. Pedimos que o Senhor abençoe essa programação. Pedimos a presença do teu Santo Espírito para entendermos o que será falado nessa programação, Pai. Esteja conosco nesse sábado. Muito obrigado por nos proporcionar esse dia maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. E nesse momento, vamos escutar a música Um Deus Grandão. Meu coração é tão pequenininho, está dentro dele, Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, está dentro dele, Deus grandão. Brilhar, Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele, um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele, um Deus grandão. Deus que criou os animais e as plantas, vive as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele, um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas dentro dele, um Deus grandão. Deus que não me deixa sozinho, não, e com seu carinho está me guardando. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. Escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas está dentro dele, um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, dele, Deus grandão. Amém. 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 Bem, estou aqui com essa família linda, né, de artistas, né, vocês perceberam? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre servir a Deus, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
mas nós podemos colocar assim, ó, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, nós temos aqui o Ricardo, a Annelise, a Alice, o Pedro, tem a Laurinha, que ela está dormindo e a qualquer momento pode acordar. Então, essa é a família Vivan e nós vamos estar conversando um pouco sobre a palavra de Deus. Em Josué 24:15 diz assim: se, porém, não agrada a vocês servirem ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Mais uma vez, o povo de Deus, os israelitas, dando trabalho, agora para Josué. E ele convida o povo a fazer a sua escolha, pois Deus mesmo não os forçaria ninguém a escolher. Porém, ao dar a escolha para o povo, Josué pressupôs que o povo escolheria Deus, diante de tudo que eles já tinham vivido, de tudo que eles já tinham passado, de tanto cuidado que Deus já tivera com eles, e tantas vezes que eles clamaram, cada líder, tudo que eles pediam, de todo o cuidado que Deus teve com eles, neste momento, Josué tinha certeza que eles iriam escolher Deus. E ao afirmar que ele e sua família serviriam ao Senhor, ele quis influenciar o povo a fazer o mesmo. Pois o verdadeiro objetivo de Josué era renovar e confirmar a aliança que já havia sido feita com Deus. Não sem causa, portanto, ele lhes dá liberdade de escolha, para que depois não pudessem dizer que haviam sido coagidos. Enquanto isso, para impressioná-los com um sentimento de vergonha, ele declara que ele e sua casa perseverarão na adoração a Deus. E é dentro deste contexto de servir a Deus, de escolher a Deus, qual é a resposta que eu dou para Deus hoje, para Josué, né? Vamos responder essa pergunta para Josué: a quem nós vamos servir, a quem nós vamos escolher? E você, o que dirá para Josué? É dentro deste contexto que eu pergunto para essa família, o que vocês disseram para Josué? Qual é a escolha, ou qual foi a escolha de vocês em relação a servir ou não a Deus, a cumprir a parte de vocês na aliança com Deus? Nós escolhemos servir ao Senhor e nós consagramos nosso lar, a nossa família, cada dia nas mãos do Senhor e entregamos realmente as nossas vidas nas mãos de Deus. E nós temos pedido a cada dia sabedoria para Deus, para que realmente nós consigamos deixar que Ele guie as nossas vidas, né? Porque nós cremos que o que Deus tem para nós a cada dia é bem melhor do que o que nós pedimos para Ele. Vocês disseram isso uma vez só para Deus? Foi assim, resolveram, vamos dizer sim e tá bom? Foi desse jeito, Ricardo? Claro que não, em momento algum. A gente diz sim o tempo todo, né? Porque eu costumo dizer que se às vezes com ele já tá ruim, né? Difícil, imagina sem ele. Até ontem mesmo eu conversei com o pastor Ivo a respeito e tem sido uma luta constante para dizer sim, sabe? É bem complicado se a gente dizer não para ele. É um exercício diário, né? O dizer sim para Deus é assim, a gente precisa diariamente praticar o sim, eu quero, eu busco, eu aceito, mas todos os dias a gente precisa dizer sim. Essas mesmas perguntas que eles estão respondendo aqui, eu gostaria que você respondesse, sabe, lá no fundo do seu coração. Tem sido fácil? Foi uma vez só? Como tem sido o seu sim para Deus? E é a pergunta que eu vou fazer agora. É fácil dizer sim para Deus? É fácil vocês se colocarem para Deus todos os dias? Falar, eu vou servir a Deus, minha família vai servir a Deus? De maneira alguma é fácil. Como falamos, é uma luta diária, sabe? É bem difícil dizer sim o tempo todo para Deus, porque
A partir do momento que você fala que entrega a vida na mão dele, né? Você não pode ficar esperando ele fazer tudo por você. Então, você tem que correr atrás e é sim o tempo todo. Cada aprovação, deu coisa errada na sua vida? Sim, Senhor, estou aqui. Deu certo? Sim, Senhor, continuo aqui. Então, é o tempo todo dizendo sim e não é fácil. Dentro disso que vocês estão falando, a gente pode ter aquela colocação que quando a gente escolhe Deus, a gente morre para o mundo. E para Deus aparecer, o nosso eu precisa morrer. E isso vai tanto, são muitos sentimentos envolvidos. A questão do ego, a questão do apego, a questão dos valores que a gente acaba sendo contaminado pelo mundo, sim. Né? Tantas coisas que o mundo oferece hoje que nos tiram da presença do Senhor. Então, quando você realmente, né, escolhe falar assim, eu vou servir a Deus, a gente tem que deixar tudo para trás. E se a gente não deixa tudo para trás, a gente não segue Deus, porque não tem como a gente servir a dois deuses. Nós não temos como continuar com os mesmos hábitos, com as mesmas manias, vou dizer até crenças, sabe, que às vezes estão, né, embutidos no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala, né, sim, tem que ser de verdade, porque o sim é uma escolha. Não é simplesmente, eu vou fazer agora, vou ler a Bíblia, vou na igreja. A entrega do coração, ela vai muito além, Mas quando a gente está com o coração mexido para dizer sim, o Espírito Santo chega e ele faz uma reviravolta tremenda, ele transforma, ele restaura, ele muda o nosso jeito de ser. Ele não muda só o nosso jeito de ser, ele muda o jeito de falar, ele muda o jeito de pensar, ele muda o que a gente come, ele muda o que a gente bebe, ele muda o que a gente assiste, ele muda a forma que a gente fala, a gente quer ser melhor. Sabe por que isso acontece? Porque quando há uma conversão, quando o Espírito Santo age, nós passamos a refletir Jesus. Então, os nossos atos não têm como continuar da mesma forma que era. Nós não podemos dizer assim, eu me converti, agora estou indo para a igreja e continuar sendo a mesma pessoa. Há uma conversão. O que é a conversão? A conversão, você volta, você muda. Então, não temos como continuar com os mesmos hábitos, né, da forma que a gente levava a vida. E quando há essa entrega, é muito gostoso, porque as coisas simples, elas passam a ser tão maravilhosas, tão grandiosas. É igual quando você faz uma desintoxicação. Quem já fez pode comparar. Você passa ali algum tempo se alimentando, né, de uma forma diferente. Quando você coloca um alimento na boca, o gosto dele é melhor, é mais doce, tem mais sabor. Então, quando nós, né, deixamos o que é do mundo de lado para trás, nós seguimos com Jesus, tudo tem mais sabor, tudo é diferente, tudo é lindo. Então, ouvir um hino é maravilhoso. Ler de novo um versículo na Bíblia, sabe? A gente chega a olhar para Deus, e eu estou falando isso em relação à família, porque eu convivo muito com essa família. Então, eu vejo, assim, que a gente tem isso. Às vezes, nossa, você viu o versículo de hoje? Então, a gente está sempre comentando, está sempre conectados mesmo, né? Você viu o versículo de hoje? Nossa, olha esse hino, como falou. Então, tudo é melhor, né? Quando a gente serve a Deus, quando a gente cumpre com a nossa parte na aliança com Deus. Mas, bem, deixa eu só fazer um comentário aqui. A partir do momento, assim, né, que a gente toma essa decisão também, tem todo esse lado lindo, né, que a gente vive. Mas os desafios são grandes também, e são, assim, imensos, né? Então, é assim, somente com a ajuda de Deus mesmo para a gente permanecer, porque não é fácil a gente conseguir seguir diariamente, né? A gente cai, a gente levanta, mas a gente está sempre lá tentando, né? Porque eu creio que, né, uma das áreas que o inimigo mais tenta, assim, atingir é a família. Então, ele age, assim, de maneira, né, fervorosa mesmo. E ele vê que uma família está tentando seguir os caminhos de Deus, está tentando fazer o que é certo, ele vai colocando empecilhos, né, para a gente desistir. Mas, né, com a graça de Deus, a gente tem
não só a gente, né? Cada um de nós, né? Porque eu imagino a luta também, que cada um tem sua luta, né? Mas com a ajuda de Deus, a gente tem vencido a cada dia. E a minha próxima pergunta entra nessa sua explicação. Qual é a maior luta de vocês? Qual é a maior luta? Qual é a sua maior luta? É vencer o mundo, né? É vencer o mundo, porque no mundo tá as coisas do inimigo, né? E isso é atacado aparentemente o tempo todo, mas às vezes você não percebe. Mas eu que ando de moto, né? Um exemplo, eu chego na esquina, eu já posso discutir com uma pessoa vir me atacar, entendeu? Hoje mesmo, conversando com a Eti no telefone, o rapaz já me fechou e ele já começou a falar um monte para mim. E eu falei, e ela, o que está acontecendo? Eu falei, não, calma, não está acontecendo nada, está tudo sob controle, é um abençoado aqui que veio testar a fé, então vamos, né? Então, eu acredito que é o desafio do mundo. O mundo, né, é o nosso maior desafio. Eu acho que eu diria, assim, que o meu maior desafio hoje é em relação aos filhos, né? A minha preocupação maior hoje é conseguir ter sabedoria e discernimento, né, para conduzir, né, os filhos que Deus consagrou a nós nos caminhos do Senhor, né? Então, eu diria que esse é o maior desafio para a gente hoje, para mim, né, hoje. E quando você fala nessa questão de maior desafio, porque assim, normalmente, né, vamos colocar aí uns 80%, 90% das famílias, né, o tempo maior, quem fica com os filhos são as mães. Hoje nós temos até um índice menor, né, tem muitos pais também com essa, não vou falar desempenhando esse papel, mas ficando com os filhos mais tempo, na questão de trabalho, enfim. E quando a Eti traz isso, realmente, nós somos, né, testadas a todos os momentos, porque educar é muito difícil, é muito difícil. A gente tem que ter, assim, realmente, sabe, viver com o joelho no chão, a Bíblia na mão, Jesus no coração inteiro, porque nós somos realmente, a nossa fé testada, a nossa paciência testada, né? Até mesmo os pais que passam a maior parte com os filhos pode dizer isso. A situação, a resposta, você ensina, acabou de falar, o que acontece, e é comida, é banho, e é a casa. Então, realmente, é uma situação de grande estresse, né? Então, acaba até sendo mais fácil essa questão da gente sair da presença do Senhor. Mas tem uma coisa que nós aprendemos, e o projeto trouxe muito isso, na linguagem da girafa, né, a linguagem do amor, é a gente ter o controle. Porque o controle, eu decido escolher ter o controle. Por mais difícil que seja isso que eu estou falando, né? Eu vou me controlar agora. Não, não é assim. E quando a gente está falando da luta maior aqui, a gente não está falando de luta só diária, a gente está falando de luta espiritual. Porque é onde eu tenho que, igual o Ricardo falou, vencer o mundo. Eu tenho que. São duas coisas que tenho aqui na minha frente: é a carne e é o espiritual. E eu tenho que estar envolvido totalmente nesse espiritual para eu conseguir dar conta, para eu não xingar, né? Para eu não sair da presença do Senhor no cara que me fechou, para eu não gritar com o meu filho, para eu não falar uma palavra de maldição para ele. E isso, o que vai me trazer? É a minha nutrição espiritual. Se eu não estiver buscando a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, eu não desenvolvo o fruto do Espírito. E se eu não desenvolvo o fruto do Espírito, como que eu vou ter temperança, mansidão, domínio próprio, longanimidade? São virtudes que eu fico sem. E aí, para eu sair da presença do Senhor é muito fácil. E a gente acaba se culpando muito, né? Quando isso acontece, né? Eu, como mãe, quando eu vou dormir, eu paro e penso no que aconteceu no dia. Às vezes a gente tem um dia ótimo, mas às vezes a gente tem um dia que já logo de manhã começa assim muito difícil, né? Então, mas eu em uma das pregações da Darleide, ela falou assim que o que você pedir para Deus, ele vai te dar. Então,
se você pedir, tempera os frutos do Espírito que você acabou de dizer aqui, Deus vai te conceder. Então, é isso que eu clamo para Deus todos os dias, porque na minha família, a gente traz, assim, com a gente, né, um pouco dessa questão de falar um pouco mais alto, de gritar, né? E isso é uma luta, assim, diária, entendeu? Que eu venho pedindo para Deus todos os dias, que eu não quero gritar, que eu não quero brigar, né? Mas até quando a gente estava fazendo na campanha, né, lendo Provérbios e fazendo no projeto Restaura, fazendo sobre a linguagem da girafa, a gente escutava o áudio de manhã. Dali a pouco eu estava fazendo a mesma coisa que estava falando ali que não era o certo fazer, né? Mas, assim, nós somos humanos também, nós somos falhos, pecadores, mas eu acho que o mais importante é isso, clamar pelo fruto do Espírito todos os dias, porque Deus vai nos conceder. E nos dias que a gente cair, Ele vai nos dar força para levantar novamente e continuar tentando. Muito bem. Vocês já tiveram um momento que cogitaram a desistir de servir a Deus, de falar, chega, não estou dando conta, porque... Enfim. Eu diria que é o momento que a gente está passando agora. Esse, digamos assim, que é uma das maiores provas das nossas vidas. Até gaguejei para falar. Está sendo bem difícil para a gente o que a gente está passando agora. É um desafio enorme. Eu não vou entrar em detalhes agora, né? Mas está bem complicado, assim. E nesse momento, eu saio para trabalhar de cabeça quente e a vontade é de jogar tudo para o ar e falar, acabou, para mim deu, eu não quero saber de mais nada, porque tem horas que parece que Deus não ouve o que a gente pede, né? Tem uma música que fala que a gente ora, mas parece que o céu está de bronze. O nosso teto da nossa casa parece que está de bronze. Mas, na verdade, ele só está em silêncio, ele está só aguardando o momento certo. E é isso que a gente crê, é nisso que a gente tem a fé, nisso que baseia a nossa fé, que ele é um Deus maior, ele é um Deus grande, poderoso, e no momento certo ele vai nos dar a vitória. E eu estou seguindo, né, essa história aqui, aliás, faz tempo que eu estou seguindo essa história. Quando eles colocam, né, o Ricardo faz essa colocação, me traz muito a questão do fogo, né? Quando o ouro, para ser purificado, ele precisa passar pelo fogo. E quando nós somos lapidados, né, dói, machuca, e para o nosso crescimento, para a gente evoluir, nós precisamos passar. Porque, assim, é nas nossas fraquezas que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, é neste momento que Deus realmente carrega, sabe a pegada na areia, que vê só 2 passos e mais profundo? É porque Deus está nos carregando no colo. Só que a gente não consegue ver isso. Então, essa questão ela é muito espiritual. E se a gente não tiver base, se a gente não tiver estrutura, a gente não passa por esse fogo, a gente não passa pela lapidação, pelo aprimoramento. Sim, tem dias que eu discuto com Deus, que eu brigo com Deus, porque parece que às vezes eu falo assim, eu não posso querer isso, né? E daí às vezes eu falo assim, então o que eu quero, né? Não importa, é o que Deus quiser, mas é isso que eu creio, é isso que eu falo nas minhas orações. Eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Então, é fácil, parece, a gente falar enquanto a gente não está passando pela situação. Então, o que eu peço todos os dias para Deus é para Ele aumentar a minha fé, para Ele me ajudar a crer e a perseverar que no momento certo as coisas vão dar certo, as coisas vão acontecer para a gente, né? Só que essa espera não é fácil, né? Então, a gente acaba, às vezes, querendo desistir mesmo. Tem dias que eu já cheguei, assim, acho que essa semana, não sei, a falar para o Ricardo que eu não aguentava mais, eu não sabia mais o que eu ia fazer, mas eu estava lá clamando para Deus me dar ânimo, porque eu creio, sabe, que se hoje eu estou aqui, né, é porque Deus tem me dado ânimo todos os dias para levantar e para eu fazer todos os afazeres do dia e continuar firme nas atividades que a gente tem. É só mesmo, sabe quando a gente fala assim, é só por Deus? De verdade, é só assim pela graça de Deus mesmo. E tem uma coisa que a gente não pode esquecer, que o tempo de Deus é muito diferente do nosso tempo.
Então, quando a Eti faz essa colocação, né, que me ajuda, e o Espírito Santo ajuda, né? Ele é o nosso consolador. Então, nós temos que realmente entregar e buscar isso. Me ajuda, me ensina, me consola, me acolhe, me abraça. Porque terão momentos nas nossas vidas, e já tiveram, né, momentos nas nossas vidas, que só, como a gente falou, só pelo poder de Deus mesmo. E neste momento, o que nós temos que buscar é isso, essa entrega, e clamar pelo derramamento do Espírito Santo, né? Então, dentro disso que você falou, tem mais uma pergunta aqui. Como vocês buscam servir a Deus todos os dias? Quer falar primeiro? Eu diria que é uma comunhão diária. Graças a Deus, o Projeto Restauro tem ajudado nisso, né? Depois de quando eu entrei no ano passado, em setembro, essa comunhão diária me ajudou a manter ele mais na minha vida o tempo todo, sabe? Começa às 5 horas da manhã, 5:30, no momento de oração com o pastor Ivo, na sala que temos aqui em Londres. E a partir dali, quando termina essa programação, eu já começo a fazer a minha cesta espiritual do projeto, né? Então, para mim, tem funcionado desse jeito, para mim tem sido maravilhoso, e essa comunhão, para mim, é tudo. Quando você não faz ela, parece que o seu dia não vai bem. Você fala assim, eu esqueci alguma coisa, aí você vai ver, foi o capítulo, o comentário do pastor que você não escutou, o hino que você não ouviu. Então, para mim, é isso. E você ouve mais alguns hinos durante o dia, Ricardo, ou só um só? É o tempo todo. Ainda mais depois que eu comecei a fazer o momento de oração com o pastor Ivo, eu tenho aprendido bastante hinos do Inário Adventista. Então, para mim, quando eu estou na moto, pego um trabalho longe, eu já estou ouvindo ali, escuto pregação, o tempo todo. Praticamente, eu diria 8 horas do meu dia, praticamente, é escutando. Se eu não estou escutando, eu estou falando com alguém. E você fica só para você, o que você ouve, o que você aprende, ou você encaminha também? Na verdade, a gente acaba passando, né, para frente, porque eu tenho um amigo, até hoje eu chamei ele para assistir, ele falou que não poderia, né? E ele praticamente me coloca à prova o tempo todo, sabe? Perguntou de Jesus curando no sábado, então eu vou passando o que eu aprendi e o que eu não sei eu falo para ele, eu vou passar, vou procurar me informar melhor e te passo depois, né? Então, não fica só para mim o que eu aprendo, né? Isso é missão, gente, missão, tá? Né? A Flavinha tá aí, pode falar. E para você, Eti? Para mim é mais ou menos isso que o Ricardo falou mesmo, né? A comunhão com Deus, né? O Projeto Restaura me ajudou muito também, que apesar assim, né, de eu ser batizada já há alguns anos, eu me batizei com 9 anos, né? Mas assim, depois que a Miriam veio para cá e colocou o projeto para gente, né? E ela foi nos ajudando muito nessa questão assim da comunhão com Deus e assim de como é bom a gente ser realmente fiel a Deus, né? Então eu passei até essa comunhão diária mesmo com Deus. Eu confesso assim que eu orava todos os dias, mas eu não tinha essa comunhão de ler a Bíblia, de ler a lição todos os dias, de ler a meditação, né, de escutar um hino, de escutar uma pregação. Então foi através do projeto, né, que eu fui construindo, né, essa comunhão com Deus, porque assim, o projeto, ele proporciona isso, mas ele não obriga, né? Não tem como obrigar, apesar que o nosso desejo é que todas as mulheres, todos os homens, né, tenham essa comunhão com Deus. Não precisa ser exatamente o que o projeto está proporcionando, né? As pregações, o capítulo da Bíblia que a gente está estudando, mas que tenha essa comunhão, né? Então, me ajudou muito. E eu saio levar as crianças para a escola, eu volto escutando Michel Silva, ou escutando o hino, ou às vezes quando eu vou de bicicleta eu tô com o foninho, e quando eu não estou escutando, eu tô conversando com o Ricardo sobre, você viu o que o pastor falou, né? E assim,
tem me ajudado muito assim no conhecimento mesmo maior, né, da Bíblia. E quando a gente assim se reúne com as minhas irmãs, a gente sempre tá ali conversando, dali a pouco tá num assunto do que um pastor falou, de uma meditação que a gente ouviu. Então a gente assim Deus está sempre proporcionando momentos para a gente passar a mensagem adiante. E além, né, dessa comunhão diária que eu vou dizer individual, né, nós também temos a missão, a gente tem que ir, a gente tem que levar, a gente tem que estar fazendo o trabalho do Senhor. Dentro desse aspecto, que trabalhos que vocês têm feito dentro da igreja, como tem sido a sua experiência, Ricardo, com a questão dos aventureiros, né, desse envolvimento com o grupo de oração também, como que vocês podem estar falando um pouquinho a respeito disso? Bom, eu começo, então, a respeito do momento de oração. Foi um convite do pastor Ivo, né? E abrir a sala e poder estar auxiliando ele nesse momento de oração das 5h30, 6h30. Ultimamente, umas 2, 3 semanas para cá, não estou tão frequente, né? Devido àquele grande desafio que a gente está passando na nossa vida agora. Tem sido bem complicado para mim, né? Mas seria isso, né? Essa questão de estar levando a experiência com os aventureiros. Para mim é novo, sabe? Para mim tudo é novo na igreja adventista. Eu decidi o meu batismo há pouco tempo. Eu não era adventista, hoje eu me considero um adventista. Então, para mim, como para o meu filho, é tudo novo, sabe? Então, para mim tem sido uma experiência que eu nunca vivi e uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida e não vou trocar por nada. Eu lembro que quando eu comecei o momento de oração das 5h30, acho que a Miriam começou primeiro, que o pastor convidou ela, e aí eu comecei também. O pastor vai lembrar. O meu pedido sempre era assim, era pedindo pelo Ricardo, para ele aceitar o batismo, aceitar Jesus. E assim, hoje eu não consigo mais, não tenho conseguido participar muito, né? Mais desse momento. Mas eu lembro o tanto que eu pedi ali, né? O tanto que eu creio que os irmãos oraram. E aí, assim, hoje eu vejo ele abrindo a sala, ele passando a mensagem. Tem um amigo dele lá do Brasil que eles conversam bastante também. Um amigo dele namora uma moça que é adventista. E uma das mensagens que ele fez, a que ele deixou gravar, né, pastor? ele enviou essa mensagem para o amigo dele, e o amigo dele falou assim: nossa, mas você já pode ir lá então e pregar, que você fala muito bem, eu gostei muito da mensagem. Então, assim, quando eu vejo a proporção assim que as coisas tomaram, né, como que Deus tem abençoado a minha família, como que Deus tem agido na vida do Ricardo, porque são tantas coisas que eu jamais imaginava que poderiam acontecer e que aconteceram, né? Então, para mim era impossível, mas para Deus realmente nada é impossível. Então, quando eu vejo assim o Ricardo, tudo que Deus tem feito na vida dele, eu fico muito feliz, e ainda ele passando a mensagem, né, para os outros, isso alegra demais assim o meu coração. Na verdade, essa questão da mensagem foi um empurrãozinho, né, que eu tive. E eu falo assim, né, da Miriam, porque temos o Restaura Homens também, né? Então, chegou uma época que não teria mais mensageiros, digamos assim, ou pastor, ou alguém convidado para poder estar passando a mensagem. E foi quando ela falou assim: eu acho que vai ter que ser você hoje. O Espírito Santo falou bem forte e não teve como falar não. Então, foi naquele momento que eu comecei, né, a poder passar a mensagem, e graças a Deus tem sido bênçãos nas nossas vidas, né? Então, eu tinha esquecido de mencionar a questão do projeto Restaura, né? Mas é isso. Ah, gente, o Projeto Restaura é lindo, maravilhoso, eu sou muito fã dele. E assim, nós temos recebido muitas bênçãos. Agora nós estamos com o estudo, né, bíblico. Jesus, restaurador da vida, tá assim, lindo, lindo, lindo.
E como a gente aprende, como é gostoso, sabe? Tá realmente ali lendo a palavra do Senhor, tendo as explicações. Nossa, tá maravilhoso. Além dessa questão do compromisso que nós temos que ter com o nosso dia a dia, né? A gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente, né? Temos a nossa parte na aliança. Tem algo também que eu vejo que é muito importante, que é a questão da nossa fidelidade dentro da igreja, né? Nós fazemos parte do corpo e nós precisamos cumprir com a nossa parte e nós precisamos realmente ser fiéis, né, a Deus. E quando a gente traz essa questão assim do dízimo, né, das ofertas, que é o que eu vou dizer agora, principalmente para as pessoas que não, né, o Ricardo, ele, né, ele veio de outra religião, de outra denominação, então não é uma coisa muito fácil para a gente estar explicando, assim, a gente tem as nossas, né, e o Ricardo, ele, na verdade, quando o Espírito Santo chegou realmente ali, eu já vi que estava dominado, então eu falei, não, pode deixar, né, assim, isso vai. E eu sei, né, que desde de algum tempo já a questão do dízimo para ele, né, é realizado. Então, essa parte, e eu venho de uma família, minha mãe, né, os meus pais tiveram 6 filhos, e minha mãe sempre dizimou, sempre. E assim, não tinha de onde eles tratarem de 6 filhos nas condições que nós vivíamos, e nunca faltou nada. Quase faltou, mas não chegou a faltar. Então, essa questão da nossa fidelidade para com Deus, né, ela também é muito importante. E eu vejo assim, a vida muda. É só provar e vede, não é? Sempre que a gente assiste, né, provar e vede, não tem como. Aquilo lá é real, sabe? E é tão maravilhoso quando a sua vida pode ser um provar e vede. Eu acho que o Ricardo poderia comentar um pouco sobre essa parte do dízimo, já que você entrou, né, nessa questão. Vamos lá, então. Não estava preparado, né? Mas vamos lá. Essa questão do provar e ver, para mim, para começar, eu já não gostava de ir na igreja com a Eti. Isso aí eu já falei em alguns testemunhos meus. Não me conformava de ir aos sábados à igreja, porque como eu venho de outra religião, o sábado era praticamente fazer as minhas coisas e no domingo ir para a igreja, né? Então, lá na igreja eu sempre via o provar e ver, o pessoal com empresas não trabalhando no sábado, devolvendo o dízimo, e eu ficava com aquilo na cabeça, mas será que é verdade tudo isso, né? Será que pode um negócio desse? E não conseguia entender, mas, claro, não é eu que tenho que entender, né? Deus está no comando e ele resolve tudo. Então, a um certo ponto, o Espírito Santo falou mais forte, falou, filho, agora chegou sua hora, sabe? Então, foi onde começamos a dizimar. Para mim, não foi fácil no começo de conseguir entender a questão. Eu até comentava com a Eti, pensava que poderia faltar aquilo que eu estava tirando, eu ficava pensando, mas dá tanto por mês, e por que eu vou tirar meu aqui, dá para a igreja, para onde que vai, o que é feito com esse dinheiro? Então, isso aí me incomodava. E no sábado, no sábado eu ficava pensando, mas e o sábado? Parar de trabalhar no pôr do sol de sábado, voltar só... Desculpa, porque você trabalhava ainda no sábado, né? Algumas vezes você ia na igreja comigo, sim, mas normalmente você trabalhava no sábado, né? Eu sempre trabalhei 7 dias por semana, né? Desde quando eu cheguei aqui em Londres. Então, era um pouco complicado para mim essa questão de tirar o sábado. Mas depois que eu provei, eu vi que Deus é maravilhoso. E graças a Ele nada nos falta. Hoje temos o sábado, ainda consegui pegar mais um dia, o domingo. Ele tem abençoado bastante, que é o tempo que a gente tem com a nossa família, né? No sábado, o culto, né, durante a programação da igreja. E no domingo a gente sempre vai fazer alguma coisa em família, né? Fazer um passeio. E isso eu não fazia há muito tempo. Eu não tinha isso. Então, esse foi o meu provar e vede, sabe? Duvidando do provar e vede. Nós precisamos escolher. Tudo isso está nessa palavrinha pequena, escolha. Depende da nossa escolha.
da nossa decisão. O povo, né, de novo estava ali, Josué ali firme. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nós temos que acompanhar, sabe, esse Josué, nós temos que acompanhar Deus, né, primeiramente, dentro desse contexto, e que vocês possam perceber que as coisas não são fáceis, e que é uma luta diária, sim, que evoluir espiritualmente dói, machuca, mas vale a pena. Nós precisamos ter um foco, né? E esse foco é a vida eterna. Então, tudo aquilo que vai te tirar a vida eterna, você precisa rejeitar. Mas dentro desse contexto ainda, falando, né, sobre como que a gente busca servir a Deus, nós temos um menino aqui, né, o nosso querido Pedro, e eu quero que ele fale um pouquinho para a gente. Pedro, como que você olha essa questão de você buscar a Deus? Como que é a sua rotina? O que que você faz de manhã? Como que você tem o seu momento com Deus? Como que funciona essa questão para você? Eu faço de manhã, meu momento com Deus eu leio minha Bíblia, estudo minha lição. Como que você lê a Bíblia? Um capítulo, um versículo? Como que você lê? Eu leio um capítulo. Um capítulo? Um capítulo por dia você lê? Sim. Depois? Depois eu leio a minha lição. A lição todo dia. Eu leio o título, o verso. Daí depois eu vou lá no negócio de dias. Cada dia eu tenho que fazer alguma coisa no culto. Daí eu escrevo tudo lá no meu caderninho. E algumas vezes dá para fazer no culto de família. Muito bem. E você ora, assim, para dormir? Você ora antes de você comer? Como que é essa questão de oração para você? Oração é que, igual na hora de a gente comer, eu oro toda vez para Deus abençoar o alimento e para abençoar aquelas pessoas que não têm nada para comer. E quando você vai dormir? Às vezes, né, eu tô aqui, aí eu faço as crianças dormirem também. E aí a gente vai orar, a gente vai cantar, né, enfim. E eu quero que você fale um pouquinho. Quando você pede para Deus, o que que você pede para sua família? Como que você fala para Deus? Cuidar de que forma deles? Que a nossa família continue afastada do coronavírus. E aí, você pede para Deus abençoar a família daqui e de onde mais? Do Brasil. Isso, o Pedro sempre fala isso, né? Que Deus abençoe a família daqui e a família do Brasil. Então, eu vejo assim, e aí as meninas também, né? As meninas, a gente pede para ele, que daí ele pede, né, faz o pedido dele, o agradecimento dele do dia, e daí as meninas já vão ali também, né? Já tem uma escolinha ali. Então, essa parte ela é muito encantadora, quando você tem um maiorzinho, né? Que aí a gente ensina ele, e ele faz, e as menores vão aprendendo e fazendo também, né? Então, isso, né? Não que a gente está aqui para dizer de uma família modelo, nunca, sem pretensão nenhuma. Nós estamos aqui para falar sobre servir a Deus e como não é fácil. Então, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas situações de desistência, sim, nós temos os desafios que às vezes nos derrubam, mas o que nós precisamos, né, é perseverar no nome do Senhor. E eu quero que vocês me respondam uma coisa. Deus sempre responde às orações de vocês? Não. Não diretamente ou naquele momento, como eu disse, parece que tem hora que o céu está de bronze e ele não está escutando absolutamente nada. Você ora, pede, clama e nada acontece. E tem vezes que você vai dormir com tanta fé que o que você pediu vai acontecer no dia seguinte e simplesmente nada acontece. Nada acontece. Então, assim, não é que é complicada essa situação, mas ele simplesmente está em silêncio,
vendo o que é melhor para a gente, planejando, não sei, mas simplesmente ele fala, filho, não é o momento de você ouvir nem não, nem que sim. Então, simplesmente, eu fico em silêncio e pronto. No momento certo, você vai ter a sua resposta. Agora, quando você me perguntou, né, a primeira coisa que me veio à mente foi, nesse momento, Deus está em silêncio, né, diante do que a gente está passando. Mas pensando bem, Deus está agindo, porque todos os nós que nós tivemos até agora, é Deus agindo. E a gente não pode duvidar disso, né? Para nós, parece que ele está em silêncio, porque ainda ele não deu uma resposta de qual decisão a gente tomar, do que a gente fazer. Mas todos esses nãos que nós tivemos até agora, eu creio que veio dele, que nem o Ri falou. Ele está preparando algo melhor e algo bom para a gente, né? Então, até agora, ele não nos deu uma resposta a qual nós queríamos. Mas ele vem dando respostas para a gente, talvez nos livrando de coisas, né, que não seriam boas para a gente, mas no momento a gente não entende. O porquê, talvez nós nunca vamos entender, mas agora o para quê, pode ser que a gente entenda. Até mesmo no momento quando a gente fala, né, ou você fala que entrega a sua vida na mão de Deus, esse é o momento que você tem que simplesmente aguardar. E temos que, a pergunta é, está preparado para ouvir não de Deus? Às vezes o não é o sim, e o sim é não. Só para, tipo assim, falar, tá vendo, filho, por que eu tinha falado não? Então volta e espera. Espera em mim, em Deus, espera em mim. Então, esse seria isso, né? Essa questão. E você? Por acaso está sem resposta também de Deus? Está esperando esse momento? Parece que não vai nem para frente, nem para trás, paralisou? Você pode estar paralisado, mas Deus não, porque Ele cumpre com as promessas dele. E Ele cumpre com a parte dele na aliança. E é isso que nós temos que esperar. A nossa fé tem que ser embasada nas promessas que Deus fez. O que faz com que vocês perseverem no nome do Senhor? A grande promessa dele é a promessa de Deus, né? Porque, na verdade, perseverar sempre, né? Perseverar na oração, principalmente que esse é o momento que temos, né? Na escolinha sabatina das crianças tem a musiquinha da professora Rufina que ela fala que a oração é a ligação para o céu, né? Você pega o telefone e esse é o seu momento. E tem o versículo Mateus 6:6, que fala assim, entre no seu quarto, feche a porta, fique somente você e ele em secreto. E publicamente ele te honrará. Então, esse é o momento que você tem para Deus, que você tem com Deus. É isso que faz a gente, né, posso dizer assim, perseverar e não desistir em momento algum. E Deus tem sido tão bom com a gente, porque Ele tem dado muitas bênçãos para a gente. Ele dá a cada dia coisas que a gente nem pede, às vezes a gente nem lembra de pedir. Então, assim, diante de uma dificuldade que a gente está passando, quando eu olho e vejo tudo que Deus tem feito, sabe, na nossa vida, na minha vida, na do Ricardo, na das crianças, do nosso lar, não tem como, assim, a gente não ver um Deus lindo, sabe? Um Deus que está cuidando da gente, né? E realmente, né? A nossa esperança, né? O que a gente almeja é o céu. Então, a gente vai perseverar até o final, né? Até a volta de Cristo, porque o que a gente mais quer é estar lá um dia. E o que vocês esperam daqui para frente em Deus? Esperamos. Responder essa eu passo. Da gente. Que ele cuide da gente. Ele já tem cuidado, né? Nós sabemos que sob as asas de Deus nós estamos seguros, né? Então, eu espero o que ele já está fazendo na minha vida, né? Eu não cobraria nada de Deus, né? Eu espero só que ele continue cuidando da gente, que ele continue nos dando fé a cada dia, para não desistirmos, e eu espero que ele nunca solte das minhas mãos.
Na verdade, quando fala assim o que esperamos de Deus, né, humanamente falando, a gente espera tudo que a gente quer, né, tudo que a gente pede, que é um carro, um trabalho, uma casa, uma vida boa. Você quer ganhar dinheiro sem trabalhar, você quer viajar sem ter dinheiro, entende? Essa é o que humanamente esperamos, mas o que realmente eu espero é de estar um dia com ele, junto com a minha família no céu. Eu almejo o céu. Eu vejo assim, que o céu é o nosso foco. E eu lembro que quando era, já acho que falei isso algumas vezes, eu era pequena, tinha uns discos de vinis na casa da minha avó, e tinha um caminho largo e um caminho estreito. E aí a minha mãe sempre, né? Minha mãe, eu tenho uma questão que é pecado, que Deus está vendo muito forte na minha vida. Isso sempre, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sei que Deus está vendo. Porque minha mãe sempre utilizou dessa forma, né? E então esse caminho, eu falava assim, nossa, mas por que será que esse caminho é tão difícil? Por que ele é tão estreito? E o outro, né, largo, tudo bonito, tudo lindo, né? E hoje eu posso também falar que eu estive nesse caminho largo, mas ele não me levou para onde ele queria, não. E hoje eu também fiz uma escolha, eu escolhi servir a Deus, eu escolhi o caminho estreito, porque passar por todos os desafios que nós passamos, não tem como você passar estando no caminho largo. Se você está passando um desafio, você pode, assim, erguer as mãos para os céus mesmo, porque quanto maior o gigante, maior os propósitos. Então, se você está passando por desafios, se você está enfrentando problemas, dificuldades, seja onde for, seja na família, seja no trabalho, seja em questão de saúde, em questão de amigos, o que nós precisamos fazer? É escolher servir a Deus sobre todas as coisas, é escolher Ele e falar, Deus, estou aqui. Faz como Jó, sabe? Eu vou adorar, simplesmente vou adorar. Nem que você precise adorar a Deus chorando diante da sua dor. Escolha adorar a Deus. Essa é a maior decisão, a mais certa escolha que você faz é adorar a Deus sobre todas as coisas. Porque a hora que você fizer isso, Ele vai te acalentar, Ele vai te sustentar, Ele vai te amparar. Você vai sentir o abraço do Espírito Santo. E quando eu falo isso, se você já sentiu, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não sentiu, passe por esse momento. É na hora da dor, é na hora do choro, na hora parece que realmente o céu de bronze, né, que o Ricardo trouxe aqui, que não tem jeito, que tudo acabou, se entrega. Vai estar sem força, vai rastejando, mas pede o derramamento do Espírito Santo, pede o batismo do Espírito Santo na sua vida, que aí você vai ver as coisas de uma forma totalmente diferente, leve. Você pode estar no meio da guerra, não é da batalha, mas sabe com quem você vai estar? Você vai estar com Deus, sabe? O Espírito Santo está do seu lado. Não que a gente, aceitei, entreguei minha vida, vou servir a Deus, agora vou ver na paz. Não se iluda. Não se iluda, porque servir a Deus, servir, eu vou servir a Deus, eu vou trabalhar para Deus. Porque quando eu sirvo a Deus, eu sou um discípulo, eu sou um missionário, e é isso que eu vou fazer. Eu vou levar a palavra do Senhor, eu tenho que dar conta da minha vida, tenho que dar conta dos propósitos que Deus está colocando ali, né? Eu tenho que buscar santificar a minha vida para eu conseguir levar a palavra do Senhor. Porque, assim, falar convence, mas o nosso testemunho é o que vai fazer, é o que vai validar, né, a salvação do outro. Então, nós precisamos realmente nos fortificar espiritualmente para estarmos aptos a levar a palavra do Senhor. Nós vamos levar a palavra do Senhor? Vamos sim, mas a nossa vida, ela é o testemunho vivo para as pessoas. Não tem como eu, né, ou o Ricardo, ou a Ete chegar aqui e estar falando algo para convencer alguém, sendo que eles não vivem. E assim tem que ser a sua vida. Você precisa viver a palavra do Senhor. Você precisa realmente ter essa entrega, buscar a libertação de tudo que te afasta da presença do Senhor. Mi, eu queria falar um pouco assim de uma coisa que eu e o Ricardo não fazíamos, né, e passamos a fazer, né?
que eu acho assim que seria interessante que todos os casais conseguissem fazer isso junto, né? Nós não tínhamos o hábito de orar juntos, né? Nós oramos assim no culto familiar, né? Mas não tínhamos o hábito de, assim, na hora de dormir, ajoelhar e orar juntos, né? Então, já tem um tempo, né, que nós começamos, na verdade, nós começamos com uma proposta que a gente fez, né, de 15 dias de oração, e não paramos mais, né, nós oramos de madrugada, né, a gente coloca o celular para despertar e a gente tem orado junto de madrugada. E eu acho que isso faz a diferença dos dois estar orando juntos, os dois juntos orando pelos problemas que nós estamos enfrentando, pelos filhos, né? Colocando ali o que ele está sentindo, o que eu estou sentindo. Eu acho que é um momento que tem feito muita diferença, né, na nossa vida. E que se você, né, puder fazer, eu acho assim que seria uma decisão muito boa, com certeza, que você estaria tomando, né, de orar com seu esposo, com a sua esposa, né? Não precisa ser de madrugada, pode ser assim no momento em que vocês acharem melhor, mas para que vocês consigam ter esse tempo. É tão bom a gente ter assim, um tempo a sós, né? Às vezes assim, sem as crianças, né? Muitas vezes a gente não consegue, mas nós também precisamos ter juntos esse tempo a sós com Deus. Tem nos fortificado muito, né? Nos fortalecido muito, e acredito que tem feito assim uma diferença muito grande na nossa vida. Tem feito diferença? Sim, com certeza faz uma diferença enorme, né? E até mesmo porque de madrugada, digamos assim, que é o momento que Deus para tudo para te ouvir, né? Então, e se só o seu cônjuge orar, eu acredito que não faz tanto efeito, não tem tanta diferença, porque você fica ali só ouvindo, de repente, no sono ali, ela fala amém e você continua dormindo, porque não estava prestando atenção, entende? Então, se você ora junto, pode alternar, ela ora um pouco, você termina, você começa, termina, um dia ela, um dia você, entende? E com certeza tem feito uma grande diferença na nossa vida, isso aí até mesmo aproxima o casal, né? Acaba aproximando a gente, porque como ela falou, é um momento nosso com Deus, né? E é interessante isso, porque tem um versículo, não sei, não lembro qual, que fala sobre o cordão de 3, né, que é mais forte. Então, aqui nós temos o Ricardo, a Eti, ou a Annelise, né, como vocês a conhecem, e o Espírito Santo. Então, assim, não tem como dar errado. Não tem. É igual a Eti falou, ela falou assim, que às vezes o não de Deus é o sim para a tua vida, mas no momento, né, da aprovação, do aprimoramento, a gente não tem esse discernimento. Mas depois, quando passa, daí, nossa, olha como Deus é. Tem uma coisa maravilhosa que a gente sente, que você pode sentir também, é quando acontecer alguma coisa na sua vida, você olhar para o céu e falar assim, foi você, né, Deus? E isso é uma sensação maravilhosa, mas nas simples coisas. A questão é que o mundo oferece coisas grandiosas, sempre o ter, sempre o belo, o bonito. Não que com Deus, né, seja feio, não, pelo contrário, é uma beleza que os nossos olhos passam a ver que a gente não via. Então parece assim, e isso é real, e conhecereis a verdade vos libertará, porque assim cai por terra tantas coisas e você olha com um novo olhar, parece que a gente está olhando, né, pela primeira vez. Eu lembro quando a Miriam chegou aqui em Londres, aí o Ricardo falava assim, nossa, a Miriam só fala de Deus. Tudo que a gente vai conversar, ela fala de Deus, e a gente está num assunto que às vezes não tem nada a ver, e ela consegue colocar Deus, né, e é o tempo todo. E dali a pouco, né, passou um tempo, e quando a gente se reunia, estava lá a gente falando de Deus, do versículo, da história, e até hoje é assim, né? Então, quando a gente vive para Deus, né, a gente dá tudo por Ele, não entra outra coisa no nosso lar, não entra outra coisa, né, na nossa casa. Não sai nada da boca que não seja sobre Deus. Não sai, porque às vezes a gente está num assunto assim mesmo que não tem às vezes nada a ver, mas dali a pouco a gente vê
a gente tá falando de Deus, tá dando exemplo de algum versículo, de alguma coisa que a gente ouviu. A boca fala do que o coração está cheio. E quando a gente busca, não tem como. Está escrito lá. Vai buscar e vai me achar. Então, se você busca, não tem como. É o alimento, é o que eu falei aqui. A nutrição espiritual. Enquanto eu estiver buscando músicas do mundo, eu vou dizer, entrar em outras questões também, me alimentando com alimentos inapropriados, substâncias inapropriadas, eu estou assistindo coisas que o mundo oferece, eu estou ouvindo música do mundo, eu estou alimentando o quê? A carne. Mas quando eu começo a alimentar, né, a minha parte espiritual, o meu espiritual, eu estou me nutrindo. E aí não tem como você falar de outra coisa, não Sim. tem como você... E para nós isso se tornou mais forte depois das crianças, né? Principalmente, não principalmente para você, né? Mas algumas decisões, né, que o Ricardo tomou, assim, foi que nós tomamos foram baseadas nas crianças, porque daí o que as crianças estão vendo, o que a gente está ouvindo, o que a gente está assistindo, o que a gente está falando. Então, depois que nós tivemos filhos, nossos filhos, né, nós começamos a ter mais esse cuidado, porque nós sabemos que os nossos filhos não são nossos, são presentes de Deus, né? E o que a gente vai estar fazendo com os filhos que Deus consagrou a nós? É uma grande responsabilidade, porque a criança ela não aprende por aquilo que você fala para ela aprende por aquilo que você demonstra para ela. É o seu exemplo que vai fazer com que ela aprenda. Então, não adianta a gente falar, faz isso, e se a gente não fizer. Isso não é válido para eles. E depois a gente vai reclamar, o que aconteceu, por isso, por aquilo. Mas a gente tem essa responsabilidade, porque Deus nos concedeu os filhos para que a gente cuide deles para Deus, né? Como a gente falou, eles não são nossos. E nós temos que arcar com essa responsabilidade, sim, de levar, entregar eles para Deus. E é como eu disse no começo, é uma parte muito difícil a questão da educação. Mas a partir do momento que eu tenho essa responsabilidade, que eu me preocupo com o meu agir para que o meu filho, que eu seja exemplo para o meu filho, muitas coisas vão ser diminuídas a questão de estresse, de tensão e tudo mais. Está tudo confuso é porque nós estamos errados, porque nós não estamos fazendo da maneira correta. E principalmente com a questão da internet, do celular, que isso facilitou muito a questão do nosso tempo, né, para passar tempo. Então, a gente tem ali, e às vezes acaba, né, um tempinho que você passa ali e você deixa de estar passando com o que é importante, com o que é real. Quando a gente busca a palavra de Deus, que a gente está usando o celular, né? Enfim, os nossos filhos podem estar perto, né? Porque aquilo ali é para eles, está falando da palavra de Deus. Por mais que eles não entendam, né? Que tem as historinhas, que tem as musiquinhas deles, mas nunca você vai tirar um filho de perto da TV daquilo que você estiver assistindo, se o que você estiver assistindo, ele santifica a sua vida. Não tem o porquê. E aí você vai passar mais tempo com ele também. Então, até nisso, a gente tem essa facilidade. Quando você está se nutrindo realmente, né, com algo espiritual, eu não preciso tirar alguém de perto, né? Então, que a gente tenha essa visão em relação aos filhos também. Bem, escolher Deus depende de cada um. Não podemos obrigar alguém a cumprir sua aliança com Deus. Mas o fato de escolhermos servir a Deus, aceitar a nossa missão, faz com que Deus nos habilite para viver o seu chamado, e o Espírito Santo faz a parte dele. De hoje em diante, escolha servir a Deus. Escolha Deus. E não é só os adultos, não. Até você pequenininho aí, que nem fala direito, você já pode falar, eu escolho Deus, né? Então, vamos ensinar os pequenininhos aí. E ele vai te ouvir, ele vai te aceitar. Em Lamentações e Jeremias 3, 22, 23 diz assim, de hoje em diante, não, desculpa, Deus e ele vai, Senhor, é o que somos, que não, é pelo o amor de Deus
que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Deus, ele é o Senhor de toda misericórdia. Ele exerce bondade e perdão, não dá o castigo merecido, age assim desde os princípios. Se ele aplicasse a sentença que nós realmente merecemos, todos já teríamos sido consumidos. Mas pelas suas misericórdias, Deus permanece ao nosso lado, pacientemente suporta as nossas falhas, cura as feridas e nos ensina amorosamente como sermos melhores. Ele é fiel, cumpre a sua parte, que possamos também cumprir a nossa parte nessa aliança. Qual é a nossa parte na aliança? Deus disse que vai cuidar da gente, que ele vai, né, nos proteger, que ele vai realmente cuidar. Mas o que eu preciso fazer para que Deus cuide de mim? Eu preciso estar exercendo todos os tópicos que foram passados aqui. Eu preciso ter comunhão diária com Deus, eu preciso levar a palavra do Senhor, eu preciso enviar mensagem sim, eu preciso ser modelo sim, eu preciso dar testemunho, eu preciso ser fiel no dízimo, eu preciso amar o próximo, sabe? Como Jesus amava todos ao redor. Eu tenho que ser Jesus na vida das pessoas, né? Eu sou um embaixador do reino do Senhor, né? Onde eu coloco meus pés, eu tenho que estar representando Deus. É pela minha fala, pelo meu modo de vestir, pela minha alimentação, pelo que sai da minha boca. Eu sou um testemunho vivo. Cada um de nós somos testemunhos vivos, né? Então, nós precisamos fazer essa escolha de uma maneira muito, muito clara. E se você precisa de ajuda, se você tem algum, né, enfrenta esses desafios de que está sofrendo, de que está desanimado, que sabe, não sabe mais o que fazer, nós temos, né, dentro da igreja, nós temos o pastor, nós temos o ancião, nós temos o Projeto Restaura, que acolhe famílias, que leva, né, que busca levar a mensagem de Deus, né, a comunhão diária, estudo bíblico. Então, assim, fique à vontade, né, para procurar a nossa igreja, para entrar em contato. Se você precisa de oração, tanto, né, os membros da igreja, nós tem os nossos contatos. Então, fala, por favor, ora por mim, ora para mim, eu preciso disso. Vamos nos unir e vamos servir a Deus juntos. Sabe? É uma mensagem que eu passo para você, que você passa para mim, que eu posso estar passando para outro. Vamos estarmos, sabe, dar as mãos realmente para a gente chegar no céu juntos. Nós estamos aqui para servir, mas estamos aqui principalmente para acolher quem precisa e quem é o nosso próximo. Então, não deixe de fazer a sua escolha, não deixe de dizer sim para Deus. Diga sim da melhor forma possível, coloca o seu joelho no chão e fala para Deus. E se você não sabe orar, pede para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda, me ensina a orar, me ensina a entregar minha vida para o Pai. E é assim que nós vamos fazer a nossa parte, com todas as lutas, como que nós percebemos aqui dentro, né, do contexto que foi passado. Agora sim! Agora a Nelise vai fazer uma oração para nós. Vamos fechar nossos olhos, então, para falarmos com Deus. Querido amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de termos tido aqui este momento, onde nós pudemos falar um pouco sobre a família, aprender um pouco, ó Pai. E neste momento, Senhor, eu consagro a Ti cada família aqui presente, Senhor. Batize, ó Pai, cada família com seu Espírito Santo. Conceda, Senhor, a cada um sabedoria, discernimento, mansidão, temperança, domínio próprio, Senhor. Nós consagramos a Ti, ó Pai, os nossos filhos. Nos dê sabedoria, Senhor, para agirmos com eles, sendo sábios e também amorosos. Que o Senhor coloque palavras nas nossas bocas ao falar com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com as pessoas ao nosso redor. Nos ajude, Senhor, a refletirmos a sua luz. Nós queremos ser luz neste mundo, Pai. Sabemos que nós somos falhos, que erramos muitas vezes,
mas que fomos salvos pela sua graça, e a cada dia o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. Então, pedimos que o Senhor nos fortaleça para continuarmos, Senhor, essa caminhada até o céu. Derrame suas bênçãos sobre cada família. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, e nesse momento, nós vamos escutar um hino, que é Maranata, que é o que nós acabamos de pedir aqui em oração, né? Vem Jesus, né? E eu peço para que você escreva aí no chat o seu pedido. E hoje eu vou pedir para você escrever, colocar um pedido pela sua família. O que você gostaria de pedir para Deus na sua família, pelo seu esposo, pelo seu filho, o que você está passando? Coloque para Deus, né? Eu sei que Deus já sabe o que cada um precisa, mas unidos em oração nós somos mais fortes. Então, escreva seu pedido aí no chat, enquanto nós vamos ouvir a música nesse momento. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus,
Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, né? O Ricardo estava falando aqui agora sobre esse hino, sobre... foi uma maneira que nós achamos de estar colocando a família realmente dentro de todos os momentos, né, de gratidão a Deus, né? Porque nós estamos aqui realmente para agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela nossa semana, e então colocamos os hinos, né, os momentos especiais, envolvemos a família, e eu espero que outras famílias também sintam com esse desejo, e que em outros, né, outros cultos nós possamos ver, né, mais famílias da nossa igreja envolvidas dessa forma. Vai ser muito bom, né, ter vocês conosco e assisti-los também. Tá? Isso já fica um convite para todas as famílias da igreja. Neste momento, eu vou convidar a Djamila. Ela vai estar fazendo uma oração pelos pedidos e a oração final para nós. Boa noite, igreja. Assim como estamos, vamos inclinar as nossas cabeças em gesto de reverência e vamos falar com Deus. Deus, Criador, mantedor da vida, estamos na Tua presença para louvar o Teu nome, para agradecer-te, ó Pai, para dizer-te o quão gratos nós somos por todo o cuidado que traz às nossas vidas, mas grato ainda mais pelas famílias que temos, pelo conceito de família que Tu criaste e porque reservaste o melhor para esse grupo tão especial. Papá, visto os pedidos que foram feitos no chat, todos eles estão relacionados com família. Pessoas pedindo pelos seus entes queridos, para que eles possam entregar as suas vidas a Ti, Pai. Todos nós almejamos um dia estar no céu, desfrutar desses momentos, desse lugar tão bonito, dessa alegria imensa. Mas não queremos lá estar sozinhos, Pai. Queremos estar com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos esposos, com os nossos amigos. E é essa oração que todos aqui fizeram, em geral, que aquelas pessoas que eles amam possam estar também nesse grande dia, no céu com eles. Então eu te peço, ó Pai, que a Tua misericórdia, a Tua graça seja derramada sobre cada um de nós. Não porque nós merecemos, mas eu te estou a pedir em nome de Jesus e por esse sangue tão precioso que Ele derramou na cruz. Permita ao Senhor que cada oração seja respondida de acordo com a Tua vontade, Pai. E eu quero agradecer-te ao Senhor pelo programa de hoje. Quero agradecer-te pela família que apresentou o programa, pelo testemunho que nos deram hoje. E eu oro ao Pai para que cada família encontre essa mesma felicidade, essa entrega,
essa experiência, esse crescimento em ti. De tudo que tu criaste, ó Pai, a família com certeza é a melhor. Não há nada mais poderosa como uma família empoderada por ti, ó Pai. E com esse sentimento e com essa alegria que nos abençoaste neste momento, que possamos receber o teu santo dia, receber-te neste santo dia, que cada família te receba nas suas casas neste santo dia. Mais uma vez te agradecemos pelo teu amor e por tudo que fazes por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Dija, muito obrigada pela oração. Bem, neste momento eu agradeço a Deus pela oportunidade, né, que nós tivemos de estarmos reunidos mais uma vez aqui nesse canal, né, podemos refletir um pouco, né, sobre a nossa fé, sobre a nossa vida realmente, né, com Deus, como está, né, os nossos desejos, nossos sonhos, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos deixar de fazer. Então, graças damos ao Senhor por isso. Agradeço, né, todas as pessoas envolvidas, a mídia, agradeço essa família aqui que eu amo muito, e que nós possamos nos ver amanhã cedo na Escola Sabatina, depois no culto de adoração. Então, tchauzinho para vocês. Boa noite a todos. Feliz sábado. Boa noite a todos. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, feliz sábado. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer.